São 150 anos de história da botica mais tradicional do Brasil, a Granado, um marco na preservação dos valores e da contribuição para o desenvolvimento das indústrias farmacêuticas e de comércios no país. Se prepare para uma viagem no tempo. Cada passo, uma história para contar. Aqui é onde o passado e o presente se misturam. Essa exposição é uma oportunidade para conhecer um pouco mais da trajetória da Granado, essa marca que faz parte da vida de gerações de brasileiros. Vamos? O acervo foi criado em 1995 para dar continuidade à conservação de documentos, objetos, mobiliários originais guardados pela família Granado e que agora pode ser conhecido por todos nessa visita guiada. Entre os séculos 16 e 19, o Rio de Janeiro teve o crescimento limitado aos arredores da atual Praça 15 de Novembro, se espremendo entre montanhas, pântanos e mar. Somente com a chegada da corte portuguesa em 1808, a cidade começou a ser urbanizada, ainda restrita às áreas centrais. No fim do século XIX, a capital do Império contava com pouco mais de 500 mil habitantes. As extensas áreas alagadiças do Rio de Janeiro e a falta de urbanização e de higiene tornavam a cidade foco de epidemias de cólera, varíola e febre amarela. Isso fez com que o Rio de Janeiro entrasse no século XX em meio a grandes discussões sobre saneamento. E enquanto as reformas não chegavam, as boticas eram os locais onde a população encontrava, se não a cura, a prevenção ou o alívio para seus males. No próximo vídeo, vamos falar da fundação e do desenvolvimento da botica. Quando adquiriu a botica de Barros Franco em 1870, José Cochito Granado buscou incrementar o comércio farmacêutico nacional, trazendo representações de várias empresas da Europa e cercando-se dos melhores profissionais da área. Em 1899, a farmácia da Rua 1º de Março já era um dos estabelecimentos mais respeitados do Rio de Janeiro. E José Cochito viu a necessidade de montar um laboratório para atender à demanda de pedidos. Com 15 anos de funcionamento, tornou-se novamente insuficiente. Em 1912, então, foi adquirido um grande prédio na Rua do Senado, número 48, para que ali fosse montado um laboratório modelo. O Laboratório Químico Farmacêutico de Granado foi equipado com a tecnologia mais avançada da época, sendo considerado um dos maiores e melhores da América do Sul. Acredita-se que nesse ovo eram armazenadas as essências para perfumar os produtos. Ele é de cristal, todo trabalhado. José Cochito tinha uma propriedade na região serrana do estado do Rio de Janeiro, com cerca de 300 espécies de plantas medicinais. Eram cultivadas sob o olhar atento do seu dono e usadas na manipulação dos produtos da farmácia. A Granado era uma das companhias fornecedoras oficiais do palácio e no ano de 1884 foi condecorada pelo imperador com o título de Farmácia Oficial da Família Imperial Brasileira. José Cochito foi amigo pessoal de Dom Pedro II, do jurista Rui Barbosa e do abolicionista José do Patrocínio. Já na República, a farmácia recebeu os presidentes Epitácio Pessoa e Juscelino Kubitschek. José Cochito era amigo íntimo do prefeito Pereira Passos, entre outras personalidades. Ao longo das primeiras décadas do século XX, a Granado era uma das mais conceituadas indústrias farmacêuticas e de perfumaria no Brasil, motivo de orgulho nacional. Essa notoriedade rendeu premiações em exposições e, principalmente, o reconhecimento da classe médica, que não só prescrevia, mas colaborava para a divulgação dos seus produtos.
Com a morte de José Cochito em 1935, a direção da empresa continuou com a família Granado. Em 1994, Carlos Granado Vieira de Castro, neto do fundador e presidente da Granado, contratou o economista inglês Christopher Freeman para vender a empresa do avô. Freeman se encantou pela trajetória e empreendedorismo de José Cochito e decidiu comprar ele mesmo a antiga botica. Prestes a fechar o negócio, os advogados da família Granado fizeram a leitura do testamento de José Cochito. O fundador deixou registrado o desejo de eternizar a botica e levá-la para além do Brasil pelas mãos de um estrangeiro, estava escrito. Quando Christopher Freeman viu a necessidade de reposicionar a marca, percebeu que a maior riqueza da Granado era a sua história. Assim, começa a era de modernização da empresa. No próximo vídeo, o mundo não tinha limites para a Granado. Descubra o que tornou a farmácia tão importante para a nossa história. Logo nos primeiros anos de funcionamento, a Granado fabricava e distribuía produtos capazes de competir ou mesmo substituir similares que vinham da Europa. A lista das especialidades farmacêuticas era imensa: ampola, elixir, licor, poção, tônico, xarope, etc. Na fabricação desses medicamentos, utilizava-se plantas medicinais. Outros eram produzidos com base alcoólica, como os vinhos terapêuticos, sendo água inglesa o mais famoso deles, que ficou no mercado por mais de 60 anos. A Granado também era importante fabricante de produtos para toalete sob a chancela Perfumaria Hélios, como água de colônia, dentifrício, talco, creme e pó de arroz, que encantavam as mais elegantes senhoras. Desde aquela época, a Granado já pensava em toda a família. A botica foi pioneira ao lançar no mercado um sabonete exclusivo para os animais de estimação. Anos depois, sob o comando do Sr. Christopher Freeman, foi desenvolvida uma linha de cuidados para os pets. Na mesa central, conseguimos ver as primeiras embalagens da Perfumaria Hélios, que hoje inspiram a linha Vintage Granado. O design de clássicos como Salomé, Suzette, Carioca são fonte de inspiração para a criação de novos produtos. No começo do século XX, a Granado oferecia uma gama de sabonetes medicinais enriquecidos com alta concentração de extratos naturais. E foi em 1915 que chegou ao mercado o sabonete medicinal glicerina, com uma fórmula suave que oferecia mais maciez e hidratação para a pele. Em 1998, a fórmula se renova, passando a ser fabricado com glicerina vegetal. A Granado se torna pioneira na produção de sabonete livre de ingredientes de origem animal no Brasil. Em 1903, João Bernardo Granado desenvolveu a fórmula do polvilho antisséptico, um ícone da marca e um marco da época. Aprovada por Oswaldo Cruz, sua fórmula permanece inalterada e única no mundo. O polvilho, assim como o esporte mais popular do país, caiu no gosto e nos pés dos brasileiros. A Granado também se aventurou pelo ramo das publicações e se destacou pelas suas artes gráficas e comunicação. No próximo vídeo você vai ver mais detalhes. Algumas décadas nos separam da época em que farmácia se escrevia com PH. E quanto mais o tempo se distancia, mais curioso é perceber que muito do que hoje aplicamos no dia a dia nada mais é que uma recriação do que já se fazia há muito tempo. Dispondo de tipografia própria, a empresa não só imprimia embalagens e catálogos detalhados de seus produtos, como editava publicações destinadas a diferentes públicos. Graficamente muito bem produzidas para os padrões da época, essas publicações ajudavam a divulgar o nome da Granado por todo o país, conferindo-lhe credibilidade científica. As propagandas tinham uma linguagem acessível, criadas, em sua maioria, pelo ilustrador Tarquino.
As campanhas da Granado também pegavam carona nos fatos da época, cheias de humor, efervescência e, às vezes, em doses nada homeopáticas do politicamente incorreto. No próximo vídeo, tradição e modernidade andam juntos na Granado. Continue sua visita virtual pela Fábrica e Lojas Conceito. O profundo conhecimento sobre as propriedades dos extratos e óleos de plantas medicinais que a Granado adquiriu ao longo da sua história continua sendo a base para o desenvolvimento de novos produtos. No final da década de 90, o portfólio voltou a crescer, ganhando diversas outras linhas e itens: colônias, perfumes, shampoos, óleos, dermocosméticos, esfoliantes, cremes de barbear, maquiagem, velas e difusores, além da linha para bebês e animais de estimação. Para atender à crescente produção, em 2015 foi inaugurado o Complexo Industrial de Japeri, no estado do Rio de Janeiro, em uma área de 30 mil metros quadrados. Esse é o carrinho que recebia os sabonetes de glicerina que saíam da máquina ainda quentes e eram colocados aqui para resfriar e enrijecer, e aí sim ficarem prontos para o consumo. Nesses tonéis eram armazenados a famosa água inglesa da Granado, que foi produzida por mais de 60 anos. A primeira loja Conceito da Granado foi inaugurada em 2005 no centro do Rio de Janeiro, no que é ainda o primeiro endereço da farmácia, aberta em 1870. Quando começou a se pensar na modernização da marca, ficou claro que o tesouro da empresa era o acervo, que hoje você pode conhecer um pouco mais. Para o projeto arquitetônico das lojas Conceito, foram selecionadas vitrines originais, balanças, propagandas de época, quadros e algumas embalagens centenárias na decoração. A parede de tijolos de demolição e a iluminação quente e indireta recriam o ambiente da Granado do século XIX. Hoje são mais de 80 lojas Conceito no Brasil, França e Portugal. Um e-commerce que atende todo o Brasil e outro a Europa. Artistas contemporâneos foram convidados para personalizar um totem do produto mais icônico da Granado. O mais tradicional e carro-chefe da casa ainda é o polvilho antisséptico. Esperamos que vocês tenham gostado desse passeio virtual dentro do Museu Histórico Nacional, na exposição 150 anos Granado, a história da botica mais tradicional do Brasil, e que a Granado Farmácias continue fazendo parte da vida de muitas outras gerações no Brasil e agora também no exterior.